Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. No ar, mais um espaço de esclarecimento da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. E hoje, com um assunto muito importante. Você já observou se tem o hábito de reclamar? Um estudo feito por uma universidade dos Estados Unidos comprovou que uma exposição a apenas 30 minutos de reclamações todos os dias podem danificar os neurônios do hipocampo, que é a parte do cérebro que é responsável por resolver problemas e funcionamento cognitivo. Agora, do ponto de vista espiritual, será que existem também prejuízos? A Religião Divina Responde. A gente recebe a participação do ministro pregador da religião do Terceiro Milênio, irmão Jaime Bertolin, para trazer o esclarecimento às dúvidas da audiência. Irmão Jaime, seja bem-vindo, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. É sempre um bom prazer estarmos aqui na Comunicação 100% Jesus falando desses assuntos tão importantes para a nossa vida diária, né? Então, desde já o nosso agradecimento a quem participa, mandando as suas dúvidas, as suas questões e as suas perguntas. E o canal para essa participação está sempre aberto pelo WhatsApp, código de área 11 998318195, ou deixe seus comentários no canal da Religião Divina no YouTube, youtube.com/Religião de Deus Vídeos. A gente começa com a pergunta de um ouvinte ou telespectador que preferiu não se identificar e questionou o seguinte: recentemente vivemos dificuldades financeiras em casa e todos nós, sem querer, acabamos reclamando bastante das situações que passamos. Percebi que o clima em casa ficou mais pesado e outros momentos ruins surgiram. Fiquei pensando, será que o fato da gente ficar reclamando aproximou outros problemas? Muito interessante. Você dizia na abertura das suas palavras que nessa universidade nos Estados Unidos, eles comprovaram que esse período de 30 minutos, né? Isso, diários. Sujeitos a essas conversações prejudicam os neurônios, o cérebro. Ora, se a ciência está comprovando esse fato científico, material, que é o nosso cérebro, mais ainda vai prejudicar o nosso campo astral, que é o campo onde os pensamentos ficam circulando. Então, quando esta pessoa, esse nosso ouvinte ou telespectador, diz que percebeu que o clima ficou mais pesado, né? Ele pergunta, será que o fato de a gente ficar reclamando aproximou outros problemas? Não aproximou outros problemas, aproximou uma quantidade de espíritos que vivenciam esse mesmo tipo de problema e outros mais, e pelo pensamento vocês acabam atraindo para dentro de casa. Então, se a situação estava ruim, ficou pior. E vai ficar pior realmente. Então, o que é que nos ensina a religião divina? É que tudo vibra. E o pensamento, essa força poderosíssima que nós temos, quando pensamos, jogamos no astral essa energia. Se é boa, vai trazer bons frutos. Se ela é má, vai trazer situações complicadas para todos nós. Então, esses pensamentos ficam no ar, ficam girando como um verdadeiro ímã. E como o ímã, nós aprendemos, está aí na física, o ímã atrai toda e qualquer limalha de ferro. O pensamento vai agir na mesma direção. Então, quando você em casa tem bons pensamentos, boas palavras, discute assuntos elevados, tudo isso vai sendo emitido pela nossa voz, pelo nosso mental e vai subindo para o astral. Então cria o quê? Cria uma aura, cria uma ambiência favorável e os espíritos que estão vivos, nós aprendemos aqui que ninguém morre, né? Eles são invisíveis, mas existem. Os espíritos do bem, olhando aquela luz, que o bem é luz, se aproximam. Nossa, ali eles estão falando de amor, de caridade, de ajudar o próximo. Eles vêm, participam, aprendem, contribuem, colaboram. O contrário também existe. Então, quando você fica nessa
geração de pensamentos ruins, a culpa é sua, você que é culpado, você que causou toda essa situação. O que vai acontecer? Nós colocamos no ar essas vibrações. Os espíritos afins se aproximam, a afinidade. O irmão Flecha Dourada sempre nos fala que pensamento é canal. Sim. Então, pelo canal desse pensamento, dessa vibração que vocês jogam no ar, conforme a sua pergunta, meu irmão, aproxima de vocês espíritos que vão contribuir, e isso é ruim, né? Vão contribuir para a situação piorar. Então você fala que se aproximaram-se outros problemas. Certamente. Por quê? Porque pela lei da afinidade chegam esses espíritos com problemas semelhantes ou até piores. E aí você começa a receber a intuição, né, de que o errado é ele, a culpa é dela. Eu preciso brigar com ela, eu preciso discordar. Isso tudo acaba gerando mais situação ruim, e só vai piorar cada vez mais. O irmão Flecha Dourada, numa mensagem de 2017, ele diz assim, olha, o espírito só vem por atração. O pessoal, nós, preciso entender isso. O espírito não vai até o local se não for por atração espiritual. Se o local está todo cheio de outro tipo de pensamento, outro tipo de vontade, como é que os espíritos de Deus vão chegar ali? Porque aqui tudo é por ímã, é tudo por atração. As vibrações, os movimentos são por atratividade. Esse é o centro da nossa convivência. Então, meus irmãos, você que fez a pergunta, você que se identifica com a pergunta, o melhor é se envolver em coisas boas. Comunicação 100% Jesus, boa música legionária que vocês estavam apresentando agora há pouco pelo YouTube, pelo Boa Vontade Play. Isso tudo é alegria, é alto astral. Então a casa passa a vibrar numa faixa vibratória diferente. E os problemas acabaram? Não. Os problemas continuam, fazem parte da nossa caminhada. Mas a vibração da luz, a vibração do amor, do entendimento, da boa vontade vai iluminar o problema e a gente vai achar as melhores situações para atender o ambiente de todos nós. Bom, essa questão da reclamação, ela atrai muita atenção das pessoas, porque muitas vezes é um comportamento insidioso ali, Nem sempre é perceptível de fato. Às vezes quando a pessoa percebe, já está reclamando ou já reclamou. A gente recebeu uma pergunta que vai bem nesse sentido. A Nádia Porto, de Araçatuba, São Paulo, a quem a gente agradece por compartilhar a experiência dela com a gente, que representa certamente a experiência de muita gente. Ela escreveu o seguinte, irmão Jaime: o hábito de reclamar pode ser influência de um espírito que de alguma forma quer nos prejudicar, já que muitas vezes reclamamos sem perceber? E ela comenta assim: nunca fui uma pessoa de ficar reclamando das coisas, mas ultimamente me pego algumas vezes nessa situação e até alguns amigos já repararam isso. É muito interessante, Nádia, a sua pergunta, porque os espíritos estão vivos. Nós não os vemos, mas eles estão vivos. E eles estão à nossa volta. Nós vimos o irmão Flecha Dourada, lemos na primeira pergunta, de que pensamento é canal. Então, pelo pensamento, nós atraímos esses bons espíritos ou os espíritos que não são tão bons assim. Quando você reclama, quando nós reclamamos, geralmente é coisa ruim, Sim. Geralmente é coisa ruim. Não deu certo aquele negócio, aquele entendimento ficou complicado, você falou uma palavra que me machucou, o outro teve um comportamento desastrado. Essas reclamações vão fazer o quê? Vão subir para o nosso astral vibrações dessa natureza. O irmão Paiva nos fala muito no seu livro Jesus, a dor é a origem de sua autoridade, poder do Cristo em nós, e eu tenho aqui em mãos, página 163, olha como ele vai bem ao cerne da questão, dizendo assim, o subtítulo dessa passagem, dessa mensagem é esse: a condução do pensamento, 2 pontos, asas ou algemas? Então já fica lá, o autor já coloca a gente para pensar, o nosso pensamento
vai nos oferecer asas, e com as asas você vai aos pontos mais elevados, ou algemas, que vai nos aprisionar à dor, ao sofrimento, às coisas ruins. E ele escreve assim: a tradição popular ensina que pensamento é força. Logo, caros amigos que me leem com atenção, mentalizemos a todo instante o melhor possível, isto é, o bem para os outros e para nós. As benéficas consequências, se tivermos sempre bom ânimo, serão patentes, na medida em que nos sentiremos fortalecidos pela divina autoridade de Jesus, que jamais esmoreceu diante das provações e nos inspira a vencê-las com Ele. Portanto, Nádia, pensamento trazendo para você asas ou trazendo algemas? E é o pensamento que cada um tem. E esse ensinamento que João Paiva coloca nesse livro para nós, esse pensamento e esse ensinamento, ele é para ser utilizado na nossa vida diária. Na casa, na família, na escola, no trânsito, em qualquer lugar. Por quê? Porque quando você pensa, você vibra. E vibração tem força. Então, o que nós precisamos fazer? Parar de reclamar. Essa é a primeira coisa que nós devemos sempre fazer. Não reclamar, né? E você mesmo diz, Nádia, de que você nunca foi de reclamar, mas de um tempo para cá você está ficando reclamuda, reclamona. Ora, vamos então entrar na vibração de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, do bom pensamento. E a religião divina nos ensina, Isabela, a sintonia tríplice com Jesus, né? Bom pensamento, boa palavra e boa ação. Ora, nessa sintonia tríplice nós vamos nos aproximar dos irmãos espirituais elevados. E eles querem nos ajudar, eles estão sempre prontos a nos ajudarem. Agora, nós precisamos atraí-los. Uma boa leitura, como desse livro, Jesus, a Dor e a Origem de Sua Autoridade, Poder do Cristo em Nós, vai atrair para você, para mim, para nós todos, o quê? Boas vibrações, porque é um livro que nos coloca na posição de servidores do Cristo, de aprendizes de Jesus. A boa música legionária traz um astral diferenciado para a nossa casa. O Boa Vontade Play, a Boa Vontade TV, a revista Jesus Está Chegando, tudo isso traz força, paz e harmonia para a nossa casa, para nós, para o nosso coração. E você, Nádia, tem aí, pertinho aí, na rua Alziro Zaruro, número 30, no Jardim Guanabara, a Igreja Ecumênica da Religião de Deus, o Cristo e do Espírito Santo. Sábado, 16 horas, é uma boa oportunidade para você fortalecer a sua alma, o seu coração, participando desse encontro de almas livres e fortalecendo o seu campo mental, psíquico, espiritual. Certamente vai fortalecer muito o seu coração. Então fica aí o convite, a Avenida Alziro Zaruro, número 30, Jardim Guanabara, aí na Bela Araçatuba. O convite está feito e esperamos por você. A gente deixa também o site da Religião Divina para você encontrar os endereços em outras cidades do Brasil, religiãodedeus.org/endereços. A gente deixa mais uma vez o nosso WhatsApp para você encaminhar a sua dúvida, a sua pergunta sobre esse, sobre outros temas, qual assunto que você quer ouvir, o esclarecimento da Religião Divina aqui nesse espaço. Manda para a gente pelo WhatsApp, código de área 11 99 831 8195, ou nos comentários do canal da Religião do Terceiro Milênio no YouTube, youtube.com/Religião de Deus Vídeos. Esse foi o Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde de hoje. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre!